a gente vai estar aqui compartilhando com vocês mais um pouquinho do nosso conhecimento aí sobre água Kangen. Vamos lá? Você também pode chamar essa água, essa queridinha aqui, de água ácida hipoclorosa, tá? Esse é um termo muito bacana para você pesquisar, tá? Rica em ácido hipocloroso. Então, a gente pode também estar utilizando esse nome, tá? Água ácida hipoclorosa. Bom, mas o que é essa água ácida hipoclorosa? O que significa isso na prática, no nosso dia a dia, né? Então, é o termo da ENAGE, que é uma água eletrolizada, gerada pelo polo ânodo dos equipamentos, como a tecnologia Kangen, né? Então, assim, é uma usina de eletrólise, ela pode produzir ácido hipocloroso, uma água rica em ácido hipocloroso, e também rica em ORP positivo, ou seja, com mais de 1000 milivolts positivo. E isso é uma característica muito interessante que nós vamos estar verificando aqui. Deixa eu só fechar Bom, como a gente pode pesquisar mais sobre isso? Gente, eu fiz uma pesquisa rápida antes de entrar aqui na aula e mostrar para vocês. Esses são os termos em que você pode encontrar artigos científicos, estudos, tá, sobre esse tipo de água hipoclorizada, né, vamos falar assim, uma água superácida, né, também é chamada de ácida forte, né, oxidativa em potencial. Então, esses são os termos que a gente pode estar pesquisando, né? Tem vários artigos científicos que já estudam o uso dessa água, inclusive na substituição aí de alguns antibióticos, tá? Então, assim, algumas pesquisas, inclusive, sugerem que a água ácida, né, ou água hipoclorosa, ela vai ser a revolução nos tratamentos de pele, tá? Hoje mesmo eu estava olhando e eu trouxe para vocês aqui no material um artigo sobre isso, tá? Então, assim, espera-se que o mercado de ácido hipocloroso cresça muito em todo o mundo. Quem já me viu falar sobre o mercado wellness, né, no crescimento, a expansão desse mercado, ou seja, o mercado do bem-estar, já sabe que está havendo aí um grande crescimento de vários setores na área da saúde para promover saúde, né? Cuidar de exercícios físicos, uma estética mais natural, mais saudável. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo nessa mudança de era que nós estamos vivendo. E uma delas é sobre o uso do ácido hipocloroso. O que é o ácido hipocloroso de fato, para quem está começando agora? Né? O ácido hipocloroso, ele é produzido pelo nosso organismo, né? E ele é natural, tem eficácia, né, como agente antimicrobiano, de amplo espectro, antivirótico, anti-inflamatório e cicatrizante, né? Então, sendo exploradas aí em campos como tratamento de feridas, saúde ocular, inclusive esses dias até dei uma orientação sobre isso, condições dermatológicas, né, como acne, dermatite, psoríase, descontaminação de superfície e controle de infecções, né? O que é diferente nisso aqui, gente? A segurança do ácido hipocloroso, tá? Porque tem baixo potencial de indução de resistência e ausência de toxicidade para as células humanas, e torna um ambiente promissor para alternativas a antimicrobianos tradicionais. Então, assim, isso aqui já são de pesquisa, já são relatos, né, que a gente já tem referente à ação do ácido hipocloroso. Então, nós temos uma água produzida pelo equipamento de eletrólise, que a gente utiliza com várias finalidades, com essa característica. E, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de utilizar isso. Olha aqui o que a gente trouxe para vocês verem. Ácido hipocloroso, ele é vendido nas farmácias, tá? Ele é utilizado em vários tipos de procedimentos, de tratamentos para pele sensível, para secar acne, para vários processos oculares, para quem tem irritação nos olhos, tem vários procedimentos. Inclusive, está muito em alta o uso de ácido hipocloroso após exercícios físicos, atividades físicas na academia, para limpar os equipamentos e também para borrifar no corpo. E custa, em média, um frasquinho desse ali por R$180. Né? Então, aqui eu trouxe para você verificar que a sua usina Kangen, ela é muito mais do que um gerador de água ionizada, rica em hidrogênio molecular, de ingestão. Ela tem muitas finalidades. Então, quando a gente entende o valor do nosso equipamento e tudo que ele pode estar fazendo por nós, se torna um equipamento extremamente acessível, valoroso, porque ele consegue atender várias demandas da nossa saúde, tá? Porque é muito importante que a gente verifique que, assim, manter a saúde depende da redução da carga viral, do quanto a gente está expondo a nossa saúde a micro-organismos, né?
Então, assim, já participa de tudo isso, o quanto a gente consegue regenerar rapidamente uma ferida, né, fazer o processo de cicatrização, tudo isso faz parte de uma melhora de qualidade de vida, de saúde e de atendimento ao próximo também. Então, aqui, olha só, isso aqui é bacana, talvez você nunca imaginou que a sua usina Kangen só existe porque antes disso existem outros equipamentos, outros de forma industrial, outras tecnologias, né, que já testaram, já produzem esse tipo de água. Aqui nós temos a amostra de um gerador de ácido hipocloroso industrial, utilizado em vários indústrias, né, justamente porque produz ácido hipocloroso em grande quantidade, né, para várias finalidades. E aqui a nossa usina Kangen também produz ácido hipocloroso para uso doméstico, para que você possa desfrutar de um ambiente descontaminado, fazer a higienização de ferimentos, né, fazer a descontaminação do seu ambiente ali de cozinha, banheiro e etc. Então, aqui, nós temos uma comparação. Você tem acesso hoje a tecnologias que antes estavam acessíveis apenas a grandes empresas. Então, olha que benefício é a gente poder ter uma usina que gera ácido hipocloroso na nossa bancada, na nossa cozinha, né? Então, isso é fantástico. Vamos lá. O que é essa nossa água ali? Como que a gente pode descrever essa nossa água rica em ácido hipocloroso, né? Ela tem carga elétrica positiva superior a 1000 milivolts. Isso significa que é assim que ela faz, vamos dizer assim, que ela combate, né, destrói micro-organismos através da carga elétrica. Né, e isso que é bacana. E ela tem potencial hidrogeniônico baixo. Então, por isso que ela é chamada de água superácida, porque ela é ácida em potencial hidrogeniônico. Porém, ela não é ácida para queimar, ela tem baixo poder de ácido para isso, porque ela é compatível com o nosso organismo. Nosso organismo já produz ácido hipocloroso de uma forma natural, né, para fazer a cicatrização dos nossos ferimentos e combater vírus, bactérias, normalmente no nosso organismo. Hoje nós estamos com bastante gente aqui, hein? Vamos lá. Olha só que bacana. Por que a gente recomenda o uso da água superácida de pH 2,5? E onde a gente recomenda, né? Olha só, na cozinha, o grande diferencial dela é o poder de ORP positivo, porque ela tem uma carga elétrica positiva, ou seja, arranca elétrons, né? Então, isso faz a descontaminação, mata bactérias, micro-organismos, né, germes, na nossa bancada, no nosso banheiro, e isso de uma forma muito segura, ou seja, sem deixar resíduos tóxicos, né, sem utilização de produtos químicos na nossa bancada, né, não entra em contato ali com os nossos alimentos, um produto químico, por exemplo, se a gente utilizar hipoclorito de sódio, por exemplo, né, fica resíduos, né, a gente lavar um copo, desinfectar uma garrafa de água, por exemplo. Então, a vantagem dessa água é que ela serve de desinfectação, de limpeza realmente das nossas, de higiene, sem nenhum dano, sem prejudicar crianças, pets, né, as pessoas de uma forma em geral. E ela também é muito utilizada para fazer a limpeza de feridas, machucados, justamente por conta da sua qualidade rica em ácido hipocloroso, tá? E também não faz mal às mucosas, você pode estar aplicando, né, fazendo bochecho, gargarejo, limpando as narinas, higienizando os olhos, desde que depois você faça a correção do pH, né, utilizando aí água de pH 6. Mas ela não faz mal ao nosso corpo, pode fazer a limpeza, higiene íntima, fazer a limpeza da pele, de um ferimento, né, unhas. Então, assim, de uma forma geral, ela é muito prática, ela é muito útil. Vamos lá. Falando de forma mais específica aqui, acho que todos já compreendem, né, a importância dessa água, principalmente na cozinha. Ela é utilizada para limpar e desinfectar superfícies, utensílios e alimentos, como eu já falei, sendo uma alternativa segura mais do que muitos produtos de limpeza tradicionais, né? Produzido por eletrólise de água salgada, o ácido hipocloroso é um desinfetante natural produzido pelo corpo humano para combater infecções e a sua eficácia é superior à do hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária. Pode ser aplicado em nebulizadores para desinfectar o ambiente ou usado diretamente em superfícies e alimentos como carnes e frutos do mar, com resultados rápidos e eficazes na eliminação de bactérias e outros micro-organismos, como a gente já vem explicando aqui. Essa aula é um review, né, a gente já fez essa aulinha antes, então por isso eu estou falando um pouquinho mais acelerado. E para que serve? Né, como eu já mencionei, desinfectação de superfícies, desinfectação de alimentos e limpeza do ar, trazendo de uma forma mais clara para quem está começando a entender agora o uso dessas águas, né? Tem as pessoas que confundem a água
superácida com água superalcalina. Então, a gente traz com essa clareza. A água superácida, rica em ácido hipocloroso, ela é para desinfectação, ela é para limpeza, para higienização. Tá? Vamos lá. E onde isso se resulta, gente? Lembra que eu falei que a gente tem uma miniatura, né, um acesso de uma tecnologia em grande escala. Essa tecnologia dos geradores de ácido hipocloroso, eles servem para criar e gerar, manter um ambiente mais seguro, tanto para os alimentos quanto para as pessoas. Por exemplo, o MasterChef utiliza geradores de ácido hipocloroso para fazer a higienização de suas bancadas e não contaminar os alimentos. Né? Cozinhas industriais, restaurantes, lavanderias, hotéis, motéis, casas noturnas, cassinos, laboratórios, ambulatórios, todos utilizam uma espécie de geradores de ácido hipocloroso em diferentes escalas para a limpeza e higienização de seus ambientes. Para o tratamento de feridas, como que funciona, né? O ácido hipocloroso, ele é muito utilizado principalmente ali no desbridamento, né? A remoção desse tecido já morto, danificado, que precisa ser removido para produzir realmente a cicatrização, né, dos tecidos e tudo mais. É um composto natural, né, produzido pelo próprio corpo humano, tornando-se seguro e biocompatível com o tecido da pele. O ácido hipocloroso combate bactérias, vírus, fungos, remove o biofilme e pode ser usado em feridas agudas e crônicas, incluindo queimaduras e úlceras, sem causar dor ou irritação. Então, é um recurso muito positivo que nós temos e que nós já fazemos uso, e eu tenho a felicidade, assim, de acompanhar vários casos com resultados muito rápidos e positivos aqui. Aí, limpeza, né, e desbridamento, eficaz na limpeza de ferida, remove mecanicamente o biofilme da matriz, enfim, ação antimicrobiana, tem propriedades anti-inflamatórias, reduz a inflamação, a dor, a coceira associada à ferida, né, promove a saúde do tecido e da ferida sem danificar as células saudáveis ao redor e mantém a umidade adequada para a cicatrização, é biocompatível e não citotóxico, o que significa que não agride as células saudáveis da pele. Então, muito legal. Olha esse caso. Hoje mesmo eu falei com a filha desse senhor, um caso que a gente atendeu aqui em Cachoeiro. Ela relatou, né, me mandou as fotos logo nos primeiros dias. No terceiro dia, que foi quando a gente recebeu esse caso, minava sangue, né? Por mais que você borrifasse, ali estava muito vivo ainda essa ferida, ela minava sangue. Então, foi bem intenso isso. E ali, 15 dias depois, já apresentava grandes sinais ali da cicatrização, da regeneração celular. A gente recomendou muito a água da beleza, né, para ajudar nesse processo de cicatrização, de hidratação da pele, para que ela pudesse ter elasticidade para fazer esse processo de cicatrização de uma forma saudável, sem coceira, sem quebrar, né, novamente a camada ali de cicatrização, de reconstituição dos tecidos. Aqui nós temos uma foto com 21 dias, já, né, a casquinha já cedendo, já a pele fechando bastante, e aqui, gente, nesse caso, só foi usado 3 tipos de água, tá? Água de ingestão de pH 9,5, água ácida para higienização, limpeza, e água da beleza, tá? Então, assim, nós acompanhamos por 30 dias esse caso aqui, e foi muito bacana, a recuperação foi muito rápida, né? O médico dele nem acreditou que isso poderia acontecer em um prazo tão curto de tempo, tá? Aí aqui nós temos um outro caso, né, de ferida aguda e crônica, utilizado também água ácida, né, olha só, úlceras, queimaduras, abscessos, locais de incisão pós-cirurgia, feridas em pés diabéticos, todos esses locais, a gente pode estar utilizando essa água superácida, de pH 2,5, para fazer o suporte, né, de limpeza, cicatrização. E esse aqui é o Charles, né, o cachorrinho da minha irmã. Charles já é um senhorzinho, e é fantástico o que acontece com o uso, né, dessa água também nos nossos animais, nos nossos pets. Feridas oculares, qualquer ferida que a gente pode ter no nosso cachorrinho, no nosso animal, a gente pode estar utilizando com segurança, sem nenhum dano para o animal, tá? Então, assim, o Charles mesmo tinha algumas verrugas, né, na borda do olhinho ali, e só utilizando água ácida, já faz a regeneração, faz a limpeza, reduz a carga bacteriana, né, e dá melhores condições para os nossos animais. Inclusive, hoje eu recebi um depoimento também de uma pessoa que fez o tratamento ali de uma ferida no seu cãozinho somente com água superácida.
Então, essa água, ela é eficaz, né, para uso doméstico, você pode estar utilizando nos banheiros residenciais, comerciais, inclusive, vai para a rua, né, muitas vezes precisa estar utilizando o banheiro comercial, público, você tem em mãos ali um suporte imediato para reduzir a contaminação, né. Higienizar as mãos, pode passar no rosto, higienizar sem nenhum risco, tá? Isso que é bacana. Aqui também, falando um pouquinho sobre as mucosas, né, para a limpeza dos olhos, também higienização das escovas de dente, e nós já conseguimos verificar aí, gente, mais de 300 artigos já publicados sobre ácido hipocloroso e os seus benefícios, tá? Então, não é algo novo, não é algo que só a gente sabe, não. Existe muito conhecimento sobre isso, infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso, tá? Não tem acesso a esse conhecimento. E por isso, a gente tem uma grande mensagem aqui. Às vezes a gente fica preocupado de falar sobre isso, a gente quer estar dominando o assunto, a gente quer ser um especialista para se sentir no direito de estar falando sobre uma água em potencial dessa aqui, por exemplo. E isso não é uma verdade. Todos nós temos que começar a fazer, mesmo que você erre, mesmo que você não saiba, você precisa aprender a compartilhar essa ideia, porque se você não faz, a indústria farmacêutica faz. Então, assim, para as escovas de dente, eu faço a imersão da escova do jeitinho que está ali. Mas você pode fazer a borrifação na escova de dente, que funciona também, tá? Vamos lá, para mais uma. E é isso aqui que eu quero dizer para vocês. São informações simples, básicas? São, tá? Eu confesso para vocês que muitas vezes a gente quer criar um conteúdo mirabolante, cheio de novidades, mas a gente precisa partir para o básico, para o simples, né? Que é utilizar essa água em livre demanda em casa, né? Não é uma água de ingestão, é uma água de limpeza, é uma água de desinfectação, é uma água que vai promover, facilitar o processo de cicatrização do seu organismo, né? Machucados, ralados. Ontem mesmo a minha filha caiu aqui na rua, ralou o joelho, chegamos em casa, tomou banho, borrifou ali, hoje de manhã já estava assim fechadinho, com bastante já casquinha, né? E isso acelera muito o nosso processo. Então, é dar suporte ao nosso organismo, fazer o que ele tem que fazer de melhor, que é se regenerar. Nosso organismo é preparado para isso, então só precisamos dar o suporte certo, tá? Então, assim, é importante dizer em todas as aulas, né, que as informações neste curso são frutos de pesquisas pessoais, né, estudos independentes e experiências pessoais compartilhadas ao longo da minha jornada com a tecnologia Kang. Este conteúdo não reflete necessariamente a posição oficial da ENAGIC, e a ENAGIC não faz recomendação médica, nem diagnóstico, nem prescrições em seus manuais, tá? As aplicações são práticas, aqui que eu demonstro tem caráter educacional e inspiracional, tá bom? Mas ainda temos mais um slide aqui, vamos lá, eu gosto, quem já participa aqui comigo, sabe que depois a gente tem um pouquinho mais. Vamos lá. Por que eu sempre digo isso, gente, em todas as nossas aulas, tá? Se você não faz, a indústria farmacêutica faz. Você que tem acesso à informação de saúde, que tem um equipamento Kang em casa, que produz vários tipos de água, que são muito eficientes e benéficas às pessoas, se você não levar esse conteúdo, se você não levar essa mensagem, a indústria farmacêutica vai bancar muitos influenciadores para levar a mensagem do uso contínuo de medicamento, do consumo frenético de fármacos, e vai sempre reduzir a importância da hidratação. Então, seja você esse mensageiro, viva Kangen. Kangen não é beber água, Kangen é ter um estilo de vida saudável, de tal forma que você consiga levar essa mensagem às pessoas. Então, seja mensageiro Kangen, leve essa mensagem realmente, tá? Olha só, por que eu digo isso? Dá uma pesquisadinha aí nas suas redes sociais e dá uma olhada na quantidade de conteúdo que recomenda vender, recomenda aí o uso de ácido hipocloroso fármaco. Olha a quantidade. Você não precisa acreditar em mim, você pode acessar a sua rede social e pesquisar aí ácido hipocloroso. N reviews, N conteúdos, funcionalidades, todas aquelas que a gente faz aqui, de forma natural e de produção em livre demanda na nossa máquina. Tá? E o que é mais importante, gente? Mais importante de tudo é desaprender para reaprender. Né? Muitas vezes, o maior obstáculo que nós temos para o novo não é a falta de conhecimento. O conhecimento está aí disponível para muita gente, para todo mundo. Né? Mas o excesso de velhas certezas. Né? Desaprender é ter a coragem de soltar crenças, hábitos e verdades ultrapassadas para abrir espaço para o frescor de uma nova visão. É recomeçar com humildade, com quem limpa um quadro para escrever de novo. E dessa vez com mais clareza, consciência e propósito. Nós estamos falando de um estilo de vida, né? De um estilo de vida com longevidade, com vitalidade. Tá? Olha só, essa é uma aula do nosso curso, onde a gente está aqui disposto a compartilhar o nosso conhecimento com
as pessoas que estão chegando agora, conhecendo agora a tecnologia, nós já tivemos uma aula sobre mentalidade Kangen. Essa aula aqui, ela é um reprise, já aconteceu antes, é sobre água superácida. Nós já temos a aula disponível sobre água superalcalina, água da beleza também já está disponível, água neutra também já está disponível, e a água ionizada Kangen também já está disponível lá na nossa comunidade. Nas próximas aulas, nós vamos trazer alguns outros conteúdos sobre o filtro Kangen e sobre água magnesiana também, tá? Olha só, agora eu quero perguntar para vocês, quem puder pode responder, tá? O que essa foto representa para a gente no que diz respeito à água superácida? Ó, essa foto, ela representa o uso da água Kangen para matar micro-organismos. Por quê? Antigamente, só se passava as roupas de reis e rainhas, e só se passava as roupas por causa da contaminação. A proliferação de bactérias, de micro-organismos, era muito grande, por isso passar roupa era luxo, né, para descontaminar os tecidos. Então, trago aqui para vocês uma grande utilidade do seu borrifador de água superácida. Você pode estar higienizando roupas íntimas, toalhas, assim que você utilizar, porque vai reduzir a carga bacteriana. Aqui, ó, trago também a ideia, né, quem tem bastante problema aí com o ambiente, né, você pode estar borrifando ao levantar, ao arrumar sua cama, né, gosto muito daquele livro, Arrume Sua Cama, né, logo cedo. Então, assim, você vai lá, borrifa um pouquinho de ácido hipocloroso, vai deixar o seu quarto muito mais limpo e livre de micro-organismos, tá? E aí, gente? Tem gente que usa água ácida para matar piolhos. Funciona ou não funciona? Não funciona. Não funciona como as pessoas pensam. Não vai matar o piolho, né? Mas vai fazer a higienização do couro cabeludo, né? E o piolho, minha mãe já dizia, né? O piolho gosta de cabeça suja, de cabelo sujo. Então, se você fizer higienização com água superácida, vai porventura, vai fechar feridinhas, né? Que porventura já estejam abertas, vai ajudar a cicatrizar, vai fazer a limpeza ali, né? De uma forma geral, mas você precisa fazer o equilíbrio desse pH do cabelo. Então, você precisa finalizar com água de pH 6 para poder trazer esse equilíbrio e também a saúde do cabelo, tá? Vamos lá. E nos ovos, né? Inclusive, hoje eu estava lendo um artigo sobre salmonela, e, gente, é muito bacana que a água superácida é muito eficiente para matar esse tipo de bactérias, tá? Vírus, bactérias e tal. Então, você pode estar utilizando também na higienização dos seus alimentos aí. Aí, fungos, né? O fungos, é muito importante a gente dizer que a gente não deve fazer a limpeza de fungos com tecido e reutilizar, lavar, não se deve, né? Toda vez que você for fazer a borrifação para limpar uma parede, para limpar qualquer coisa que esteja sujo com fungos, que esteja contaminado, você deve utilizar papel e fazer a remoção e descartar, né? Para que a gente possa ter o mínimo de contato com fungos. Aqui nós temos também uma outra imagem, que é das academias, inclusive está muito em alta o uso do ácido hipocloroso após a atividade física, para reduzir essa carga na transpiração ali, né, no suor, no mau cheiro das roupas e tudo mais, mas é muito importante que as pessoas utilizem, mas também façam a correção com a água de pH 6, né, para manter o manto hidrofílico da pele ali saudável. Vamos lá. Finalizando já. Chulé também, né, gente? Acho que é redundante a gente falar sobre isso, mas você pode estar higienizando os seus calçados ao chegar da rua, né? Você pode já prevenir ali odores e também preservando o calçado, né? Porque vai acumulando fungos, bactérias e vai deteriorando. Saladas, né, a gente já sabe que a gente faz a higienização das nossas saladas, de tudo que a gente vai preparar, pode borrifar no seu alface, nas suas folhagens, fazer imersão, e depois fazer a correção disso, higienizar, passar água de pH 7 para utilização, ou de pH 9,5, fica à vontade, para poder utilizar a sua salada de forma saudável, né, e livre de micro-organismos, né. Carnes também, né, você pode fazer higienização, grãos, né, é fantástico também. Aí, fazer a cicatrização, né, machucados, feridas, das mais variadas possíveis. Coceira, ó, gente, é muito útil para quem tem criança, tá? E crianças que têm alergia a insetos, por exemplo, né? Você pode estar borrifando, que é muito rápido, a melhora, é muito bacana, tá? Eu uso sempre. Aqui, restaurantes, como a gente já falou, utiliza muito, né, esses slides, gente, só com as imagens, geralmente eu faço com a turma aberta, né, então cada um vai falando o que consegue ver da aplicação de água Kangen nesses ambientes, tá? E aqui, pelo amor de Deus, né, aqui vai ter que usar todas as águas e um pouquinho mais. Então, não deixe chegar nesse estado, gente, pelo amor de Deus, né, como disse uma
uma distribuidora aqui, e isso é pobreza, né? Não atrai prosperidade, né? Gente, é isso. Aqui a água superácida é um nosso queridinho, utilizado em casa até como parte dos nossos produtos de higiene, de limpeza, né? E é isso, tá? Agora eu quero ouvir vocês, saber de vocês aqui, quem tá por aqui, quais são as dúvidas, tá? Para a gente estar respondendo.